dia! Nas últimas semanas, nós acompanhamos as Paralimpíadas e conhecemos a história de vários atletas. Hoje, o Diálogo Plural está no ar para falar sobre o cotidiano de pessoas com deficiência física e mostrar que é possível, sim, superar qualquer dificuldade. E para debater sobre esse tema, eu converso com Catiene Miranda, que é especialista em gestão, saúde e educação especial e inclusiva e atua como coordenadora pedagógica da Associação de Orientação aos Deficientes de Natal, a ADOTE-RN. Vamos conversar ainda com Álvaro Viana, que é fisioterapeuta e servidor da base do Sinteste-RN. A vocês, um bom dia, como eu já dei ao público, e vamos conversar sobre esse tema tão interessante e que de uma forma tão alegre, né, conseguiu fechar aí nosso momento olímpico brasileiro, né? De fato, com chave de ouro, com bons resultados, inclusive com do Clodoaldo, a gente vai falar ainda disso também. Mas eu vou começar com a Catiene. Catiene, como é que surgiu essa necessidade de trabalhar com pessoas com deficiência? Bom, eu sou servidora pública, né, das Secretarias Estadual e Municipal de Educação e professora. Sim. E na época das formações, porque há 15 anos eu atuo com crianças com deficiência. Então, numa das formações, as estratégias que se discutia no momento eram encantadoras, né? E aí eu comecei a entender que algumas crianças que estavam na minha sala, naquela época eu era professora ainda, eu poderia desenvolver alguma dinâmica com essas crianças. Então, assim, eu digo que foi uma primeira vista, né? A partir de uma formação para os professores da rede pública, e aí, eita, que legal, o que é que eu posso fazer? Então, assim, isso me encantou. E aí eu recebi um convite da ADOTE, não é? Para atuar como coordenadora, e no primeiro momento, nossa, professora coordenadora, como assim? Aí o desafio foi muito maior, aí foi muito mais encantador. Então, não pensei duas vezes. O leque abriu para você. Ave Maria, vamos lá, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso colaborar? Álvaro, e como as pessoas com deficiência geralmente tendem a lidar com esse problema, né? Se é que hoje a gente pode chamar de problema quando se supera, né? Eu acredito que é um problema à medida que você não nasce com o problema, você adquire. Mas como essas pessoas tendem a lidar com isso? Mesmo as que nascem também já tem problema, né? Tem as questões, né, das barreiras. Mas eu gostaria de colocar aqui um pouquinho uma fala um pouco técnica, mas que eu acho que vai ser bem entendida por todo mundo. Quando a pessoa, digamos que já é um adulto, e ela sofre uma lesão, né, e que venha a ficar deficiente, então ela passa por 4 estágios, que são choque, negação, reconhecimento e adaptação. Então, no período de choque, a pessoa está desorientada, assustada, ela não está conseguindo, né, não tem a consciência real, né, da sua situação. Então, essa primeira fase, os familiares, né, que ficam mais preocupados, e então nós, como equipe de reabilitação, que temos que dar aquele suporte para a família orientar, né, como lidar com aquela pessoa que está naquele estado, né? Então, passado o primeiro momento, vem a período da negação. Ela começa a perceber a realidade, mas é uma realidade distorcida, ou seja, ela pensa que vai ficar boa, que vai ficar curada. Então ela diz assim, eu vou voltar a andar daqui a tanto tempo, tal, né? Então fica naquela... Se agarra nessa esperança, né? E é interessante a gente frisar bem que reabilitação, ela não é feita por um só profissional, não é feita só pelo fisioterapeuta. Então ela é feita por uma equipe. Não gosto nem de chamar de equipe, eu diria que era uma orquestra. Todo mundo tem que tocar no mesmo nível. Se você tocar para cima ou para baixo, desafinou. Todo mundo vai ver. Então a gente mais essa questão. Então, aí tem a parte da negação, depois vem o reconhecimento, que é a fase mais... Então, assim, como eu queria dizer, a equipe de reabilitação ela é formada não só por fisioterapeuta, mas por terapeuta ocupacional, quando necessário fonoaudiólogo, e principalmente psicólogo, psiquiatra, e por fim a adaptação. A adaptação é quando ele já reconhece quem é ele, as limitações e as potencialidades. E aí ele passa para restauração da sua própria imagem e da sua autoestima. Então, ele está completado, né? A reabilitação, ele retorna ao seio da sociedade com todas as condições, né,
Sim. de lidar com aquelas coisas que o limitam e de tentar galgar as condições de trabalho, de lazer. O que é que vai ser possível aí na Exatamente. vida dele daí em diante, né? Mas... Catiene, muita gente já na capital, no interior, no estado e até em outros estados também conhecem o trabalho da ADOT, mas nesse caso sempre é importante reforçar, né? Como é que funciona, o que é a ADOT, como funciona, quem precisa, como procurar? Fala um pouco pra gente. Bom, a ADOT ela é uma ONG, é uma organização não governamental, né? E está atuando há 34 anos já. Faz um trabalho na área da reabilitação também. Atuamos também na área da educação, da cultura e do lazer. Então, assim, ela faz um trabalho bem articulado e orquestrado, como o nosso colega colocou, porque, assim, essa família que chega para nós na ONG, ela chega a família, não chega o paciente ou o aluno. A família vem num processo de luto, muitas vezes, que é exatamente essa primeira etapa que Álvaro colocou aqui. Então, hoje, a demanda é muito grande. E como terceiro setor, né, porque as organizações não governamentais, ela atua exatamente para subsidiar o Estado, né, e a gente recebe pessoas de Natal, Grande Natal. Entretanto, há uma demanda muito grande porque a nossa instituição é muito pequena ainda, né? Mas a gente atua na área nós temos fisioterapeuta, nós temos terapeuta ocupacional, temos um neurologista, um ortopedista e temos psicologia, psicopedagogia, são vários atendimentos. Sim. E aí temos a parte da escola, onde as crianças são matriculadas, a partir do primeiro ano, que é na faixa etária de 6 anos, quando elas começam o ensino fundamental, e vai até o 5º ano, que é quando elas encerram essa primeira etapa do ensino, que é do 1º ao 5º ano. Sim. E temos também uma parte que é o Centro de Convivência, Terezinha Gugel, que atende essas mães. A gente tem um projeto muito bacana, que é o Projeto Mosaico. E enquanto, por exemplo, as crianças estão sendo atendidas na escola ou nos atendimentos, as mães estão fazendo um trabalho de mosaico que é super legal. Sim. Tem a oficina do corpo também. Todo mundo que envolve, tá daquele momento, porque muitas vezes a mãe passa a manhã inteira na ADOT, ou esperando o filho na escola, sim, porque muitas não têm a condição do ir e vir, né? Então elas chegam lá cedinho e passam a manhã toda. Então a gente pensou assim, poxa, essas mães ficarem aqui o tempo todo barulhadas, o que a gente pode estar contribuindo também? Então essas mães ficam. E temos também o Arte Terapia, que é um trabalho também com pessoas sequeladas de AVC. Então, assim, é uma dinâmica muito grande na ONG, né? É bem dinâmico, uma clientela, a gente atende aproximadamente, são 1.200 atendimentos por mês, sim, né? E estamos sobrevivendo no meio dessa crise que se sim encontra, graças à colaboração dos nossos parceiros e colaboradores, porque através do telemarketing é aonde a gente se sustenta bem, nas campanhas que se realizam. Nós vamos passar todos esses contatos aí. Próximo bloco, a gente vai continuar falando mais sobre esse tema, porque sem dúvida a gente precisa entender mais e colaborar mais com tudo isso. 30 segundos, não sai daí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o cotidiano de pessoas com deficiência física, com a presença de Catiene Miranda, que é coordenadora pedagógica da ADOT, e com Álvaro Viana, que é fisioterapeuta e servidor da base do Sinteste RN. E agora, nesse bloco, nós vamos falar um pouco sobre a acessibilidade, e agora você vai acompanhar esse tema tão tenso ainda na sociedade, na matéria de Miriam Rousseff. Vamos lá. Para muitos, ações como correr, pular e andar podem ser executadas facilmente. Já para outros, podem ter um pouco de dificuldade, principalmente por não haver acessibilidade nos lugares. Dentro da universidade eu só ando aqui mesmo, aqui, né? No setor daqui, nunca saí para ir para outro setor não, de cadeira não. Mas a senhora não saiu por não poder, não ter acessibilidade? É isso mesmo, porque para mim tem que ir uma pessoa comigo. Se eu for na reitoria, tem que ir uma pessoa. Porque lá não tem, né? Assim, para você subir direto. Coisa que tem ali é muito difícil de descer. Até para descer com uma pessoa é difícil.
Então, se a senhora fosse sugerir melhorias aqui para a estrutura da universidade, essa seria uma e teria mais algumas? Seria essa, de melhorar lá. Ter um acesso direto, não é melhor? Eu acho que em todo departamento, né? Porque nem todos têm. A senhora vem para cá de carro? A pessoa vem deixar e vem buscar. Eu nem tento, porque eu não subo e nem tem como usar nessa cadeira não, só se fosse uma elétrica, né? Como tem sido a sua adaptação desde então? Desde em casa, para frequentar os demais, um lugar básico, como supermercado, como tem sido? Só vou se alguém me levar, mas no carro também, porque não anda assim, natural mesmo, sozinha não. Porque não tem, né? Os paralelos ficam muito altos e não tem como. As calçadas é tudo alto, né? Porque lá em Parnamira, onde eu moro, é um problema. Até para a pessoa subir a cadeira tem que levantar. É difícil. Álvaro, eu falei antes do VT que acessibilidade era um tema tenso, não sei se é bem essa a palavra, mas é até um gancho para essa pergunta que eu vou te fazer agora. Nem sempre a sociedade sabe lidar com essa questão da deficiência. O que é interessante fazer e não fazer, né? Como lidar com uma pessoa que tem deficiência sem agredi-la de alguma forma, sendo respeitosa, como eu acredito que a maioria das pessoas querem que seja dessa forma? A gente precisa ter bom senso. A primeira coisa que a gente tem que ter é bom senso, né? Porque muitas vezes a pessoa pensa porque a pessoa tem deficiência, então ela é incapaz. Deficiência é uma coisa, incapacidade é outra. Então, assim, não trate-a, né? Trate-a como uma pessoa comum, como eu lhe trato, como você me trata, certo? Não precisa ficar muito solícito. A gente fica muito solícito diante de um deficiente, ele se torna humilhado, né? Isso é humilhante. A sensação é de pena, como se fosse pena. Ele detesta a pena. A primeira coisa que o deficiente já bem organizado tem detesta a pena. Então, assim, trata normal. Se ele tiver necessidade de alguma coisa, ele vai lhe pedir. Então, ele não precisa chamar ele de deficiente, não. Chama pelo nome, né? Claro, sem dúvida. Eu não preciso estar ali chamando de alta, baixa, gorda, magra, né? Aquela gordinha. Então, eu acho que é a mesma coisa a gente pode colocar para a vida de todo mundo, né? A gente precisa de... existe um termo chamado igualdade, eu não gosto muito de igualdade não, sabe? Porque muitas vezes igualdade... Saber lidar com as diferenças, porque igualdade não significa deixar as pessoas tudo num parâmetro não. Eu gosto mais de equidade, porque a equidade leva a igualdade. Isso depois pode ser até um tema de uma pergunta. Já é outra coisa, né? Catiene, você acha que a nossa sociedade é inclusiva? Olha, eu diria que a gente está numa caminhada. Sim. Para se tornar essa sociedade realmente inclusiva, a trajetória é longa ainda, né? Nós estamos aí com a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, tem mais ou menos 1 ano e 2 meses. A gente acredita que a partir desse estatuto da pessoa com deficiência, algumas coisas, alguns direitos, eles entrarão em ebulição, em discussão. E essa sociedade inclusiva, ela vai amadurecer, porque o que a gente precisa entender é que nós estamos falando de pessoas, né? E assim, enquanto pessoas, são sujeitos de direito, né? O meu direito, o direito da pessoa com deficiência, como o colega estava falando, né? Essa igualdade, eu acho que ela é muito mascarada, porque quando a gente fala da questão da igualdade, parece que a gente está falando assim, vamos ficar ali, o bichinho e aquela coisa, né? Como chegar junto. Inclusive, uma das coisas que a gente discute muito na ONG, porque nos questionam muito, como estar diante dessa pessoa? Pergunta para ela, como é que você quer que eu me comporte? Né? E isso tem sido situações que eles têm nos colocado. Como é que a gente quer? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso colaborar contigo? Porque o que a gente precisa entender é que, assim, é preciso a gente trazer o outro e é preciso a gente ir até ele. É verdade. E, Álvaro, eu vou perguntar para você, mas se a Catiene quiser, fica à vontade para complementar. Os ônibus, espaços públicos, privados, oferecem essa acessibilidade ou é como a Catiene estava dizendo, ainda é uma caminhada que a gente está galgando aí? Catiene tem razão, eu acho que nós estamos ainda engatinhando, né, nessa fase, né? Nós já passamos pelaquela fase de beber, de rolar, aquela coisa, né? Então, mas ainda não está muito lá em cima, não, já está engatinhando, está iniciando, né, o processo
Isso é um processo longo, né? A gente não pode esperar as coisas acontecerem rapidamente de uma hora para outra, porque isso é uma questão cultural. Sim. Isso. Olha que a gente vem, a questão do deficiente físico, historicamente, ela é muito ruim, né? Para você ter uma ideia, no tempo de Jesus Cristo, né, a pessoa que era deficiente era considerada pecadora. Estava deficiente porque era pecadora. Então veio para pagar de alguma forma. Vem um resquício, né, disso aí, né, ao longo da história, né, passando por diversas culturas e chega até nós. De qualquer forma, nós já temos alguns espaços de lazer, teatros que já têm rampas, que já dão uma melhor acessibilidade. Alguns ônibus com elevadores para facilitar a entrada a alguns locais onde você pode atrelar a cadeira, mas eu ainda considero muito pouco, sabe? Eu acho que precisaria ter mais ônibus, né? Os motoristas dos ônibus serem mais treinados com tudo exatamente, isso, né? E aí a gente vê a questão, os ônibus têm. Aí tem aquelas pessoas que se apropriam daquele espaço para pessoa com deficiência. Sim. E aí é uma outra discussão que a gente traz, que é exatamente porque a gente discute muito a acessibilidade arquitetônica, né? Que são ônibus, rampas e atitudinal. Não é? Porque quando eu falo assim, tem ônibus, mas eu estou lá no ônibus, no canto reservado às pessoas com deficiência, né? Então tem todas essas questões que aí a gente está nesse processo. Graças a Deus eu diria que a gente, quer dizer, estamos saindo do processo do luto, que é, meu Deus, será que é isso mesmo? Por quê, né? Essa pessoa com deficiência está comigo, parece que a pessoa com deficiência é sempre da outra família, parece que a pessoa com deficiência é um outro sujeito, ele não faz parte desse mundo, ele não faz parte desse planeta, e no entanto, essa acessibilidade atitudinal, ela precisa existir quando eu vejo no outro não a igualdade, mas o que ele pode dentro da sua condição. Porque muitas vezes a deficiência está ali no que a gente enxerga de primeiro. E, no entanto, a gente vê várias possibilidades. Várias possibilidades, inclusive, de entender que somos seres humanos e estamos aqui dispostos a tudo. Hoje eu estou saudável, a Catiene e Álvaro, graças a Deus, mas amanhã a gente nunca sabe, é importante respeito em todas essas partes. Continuem aí com o nosso Diálogo Plural, daqui a pouco a gente vai finalizar esse assunto e a gente espera você. Até já! Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre o cotidiano de pessoas com deficiência física, com a presença de Catiene Miranda, que é coordenadora pedagógica da ADOT, e com Álvaro Viana, que é fisioterapeuta e servidor da base do Sinteste RN. Antes da gente continuar o nosso debate, vamos assistir a uma matéria que traz o esporte como instrumento de superação. Vamos lá. A quadra do IFRN é palco de treino do time de basquete América Tigres de Natal. Sob o comando da treinadora Maria José dos Anjos, ela irá nos falar um pouco sobre o surgimento da equipe. Eu me aposentei e escolhi Natal para vir aproveitar, né, a aposentadoria. Mas cheguei aqui, os meninos não têm treinador, eles estavam num momento de transição, eles conseguiram passar para a elite do basquetebol em cadeiras de rodas e eles pediram para mim dar uma ajuda. De início foi mais para dar só um apoiozinho, mas você se envolve, né? E a resposta deles foi muito positiva. Apesar de eu estar muitos anos na área, para mim foi uma experiência super boa, legal, interessante. E para eles foi maravilhoso. Para o América Tigres foi mais ainda, porque eles se mantiveram, eles subiram para a elite e eles ficaram entre os 4 melhores. Como surgiu, então, esse interesse na sua vida em estar trabalhando com esporte adaptado? Então, na verdade, eu fui para o esporte adaptado por uma necessidade também. Eu tive um problema sério de coluna e por conta de não estar podendo fazer movimentos, essas coisas, eu fui fazer um trabalho meio que voluntário, porque lá eu não teria que me esforçar, pegar peso, e acabei me envolvendo e me recuperei do problema de saúde, mas dei continuidade no trabalho com o esporte e não me arrependo até hoje, foi a melhor coisa.
Douglas compõe um time há 2 anos e fala da importância do basquete na sua vida. Eu sofri um acidente no Rio, com 8 anos de idade, levei um tiro e foi através da escola. A escola me levou para praticar basquete em cadeira de roda no Rio. Aí do Rio eu conheci a associação da Andef fui brasileiro, do brasileiro fui conhecendo outro time. Aí eu fui contratado para jogar aqui no América Tigres no ano passado. Como você colocaria a questão do esporte, a importância do esporte para a deficiência física? É bom, tem pessoas que não saem de casa, fica muito preso em casa, que não tem a acessibilidade na rua. A pessoa praticando esporte é um alívio para a saúde, ajuda a convivência social. Eu mandava um recado para as pessoas que sair mais, procurar um esporte para fazer, seja basquete, natação, vôlei sentado, tênis de mesa, procurar um esporte para poder mais sair de casa para poder manter a saúde, né? Ele encerrou perfeitamente para manter a saúde, porque apesar do problema, hoje eles têm saúde, né? E Catiane, vamos pegar esse gancho que a gente estava falando no bloco passado, que a gente está engatinhando ainda com essa questão da acessibilidade e tudo mais. Como é que você acha que chegou para o Brasil essa questão das Paralimpíadas? Né? Qual a importância do esporte para a socialização, de tudo isso que o país viveu? Talvez não viveu tanto diretamente, tão fortemente quanto as Olimpíadas, mas viveu aqui no nosso país. Olha, a gente tem que destacar que foi muito positivo. E principalmente, a gente está falamos muitos atletas da terra, Sim. Porque a gente poderia, do sul, sudeste, e aí a gente traz Rio Grande do Norte, né? Pois é, então isso é fantástico, né? Porque aí a gente vê, dentro desse processo de inclusão, de aceitação, de acessibilidade, a gente tem a região Nordeste Sim. se destacando de alguma forma, né? Sim. E aí eu entendo que, assim, e eu destaco que, pra gente, eu acho que somos os maiores medalhistas. Porque esses meninos, diante das dificuldades que eles têm de patrocínio, não é? Eu estava até comentando isso. Os atletas do dia a dia já sofrem esse problema. Imagina que tem um problema da deficiência, porque um impasse a mais e ainda o problema do incentivo também. Exatamente. E a gente sabe que eles são verdadeiros atores nesse processo, tanto para pessoas com deficiência e para pessoas sem deficiência. Então, assim, a Paralimpíada, eu acho que ela foi um sucesso. Eu destaco que ela foi um sucesso, inclusive de público, porque o que se discutia, o que se esperava, era um público bem reduzido. Mas diante dessa trajetória de caminhar, de inclusão, de pessoa com deficiência, de aceitação, a gente teve aí um público ainda bem legal. Poderia ter sido melhor, né? Mas, enfim, eu acho que... Fomos no caminho certo. Eu acho que ficamos bem na foto. E aí a gente precisa agradecer os nossos atletas, né? Que nos levaram aí ao pódio, nós, enquanto... Inclusive, eu quero dar um recado para Clodoaldo, que uns 2 anos atrás eu entrevistei ele, disse que não ia mais participar de Olimpíada, olha só. Então, e aí eu Passei por mentirosa, mas tudo bem. Foi ótimo. Álvaro, como é que são essas pessoas, assim, quais são as referências de superação no esporte que podem ajudar outras ainda, né, que estão começando com o problema? Uma pessoa dita normal, Sim. Ela praticando um esporte de alto nível, ela já chama a atenção, né? Você vê Usain Bolt, Neymar, né? E outros, né? Então você vê, se eles já chamam a atenção, imagine uma pessoa que tem uma deficiência. A gente não consegue entender, né? Olhar uma pessoa que faz a bolinha, faz barulho, consegue fazer um gol. Imagina, eu enxergando tudo, não consigo pisar na... Nossa Senhora. E consegue, né? No caso, ultrapassar, né, as suas barreiras, as suas dificuldades. Sim. Porque primeiro ele tem que fazer aquela parte de reabilitação todinha, que é muito dolorida, mas não é dolorida física não, é dolorida aqui e aqui. É verdade. Né? Então, ele ultrapassa tudo isso e ele ainda se torna um atleta de alto nível, então ele é muito respeitado, não só pelas pessoas com deficiência, mas pelas pessoas sem deficiência também. E eu digo até o seguinte, esse negócio de deficiência é muito subjetivo. É verdade. Me bote eu e Clodoaldo dentro de uma piscina de 100 metros, ele me dá 50 metros de... ele me dá 50 metros de vantagem e ele ainda chega primeiro. Aí eu pergunto a você, quem é o deficiente? É verdade.
É verdade. Quem é o deficiente? É possível. São talentos que, nossa, como é que eu podia imaginar que eu tinha? Que eu tinha, né? Verdade. Mas a partir eu acho que a necessidade faz você descobrir muitos potenciais, muitos talentos adormecidos e desconhecidos. E para finalizar, rapidamente, infelizmente nosso tempo é pouco para um tema tão incrível de se debater. O que é que você diria, Catiene, e você, Álvaro, para as pessoas que de repente estão passando por, eu vou até dizer, entre aspas, por esse problema, se Deus quiser vão encontrar o caminho, como a gente está falando agora, mas o que é que vocês diriam, porque vocês trabalham diretamente com essas pessoas, o que vocês diriam para, vamos recomeçar que dá certo? A primeira coisa que você tem que fazer é encarar o problema de frente. Não adianta é difícil, é muito doloroso para a família, para todos que estão ao seu redor. Mas o quanto mais rápido você encarar a situação que você está vivendo, mais força e mais possibilidade de sair desse estado em que você se encontra, pensando exatamente o que é possível fazer, o que é que eu posso fazer, como é que eu posso contribuir para esse meu processo de readaptação. Sim. E como é que também eu posso colaborar para que essa sociedade ela se torne uma sociedade inclusiva rápido, né? Como é que o outro pode estar... Como é que eu posso fazer a diferença? Então, assim, baseado no diálogo que a gente tem, procure... Eu sei que é difícil, a gente sabe, a gente acompanha muitos casos, mas quando você procura, eu não digo falei aceitar, mas quando você procura entender e, peraí, se autoajudar, porque não adianta a equipe, não adianta a família, é preciso você querer, você ter esse desejo. Pense nisso. Para quem já é reabilitado, eu não tenho mais o que dizer, né? Eu só tenho que elogiar e dizer que são super-homens. É verdade. Né? E para os que estão em processo de reabilitação, eu gostaria de dizer às famílias e às pessoas que estão passando, né? Insista, persista e não desista. Para tudo tem solução. Pequeno é aquele que se acha. Olha ao alto, o que ao alto se destina. O grande conselho para a vitória é a decisão firmada em sua mente. É isso. E isso serve para todos nós. Catiene, muito obrigada. Álvaro, pela presença, pela colaboração. E a você de casa, se quiser mais informações sobre o nosso Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site www.sintesterrn.org.br ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. A você, um ótimo fim de sábado, um ótimo domingo e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.